Quando falamos em produção de suínos, normalmente pensamos em genética, nutrição, sanidade, manejo e desempenho. Mas existe uma etapa decisiva que acontece depois de todo esse trabalho. Uma fase que dura poucas horas, mas que pode comprometer meses de investimento. O transporte. Todos os anos, milhões de suínos percorrem milhares de quilômetros entre granjas e frigoríficos. E nesse trajeto, diversos fatores entram em jogo. Temperatura, tempo de viagem, densidade, condições dos veículos, qualidade das estradas, capacidades das equipes, planejamento logístico, tecnologia e muito mais. E quando algumas dessas variáveis saem do controle, os impactos aparecem rapidamente. Mortalidade, perdas econômicas, queda na qualidade das carcaças, problemas de bem-estar animal. Mas afinal, o que realmente determina o sucesso de uma operação de transporte? Quais fatores mais influenciam a mortalidade dos animais? E como a tecnologia e a inteligência artificial podem ajudar a transformar dados em decisões mais eficientes. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Fala turma, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Granja 360, o seu espaço de troca, experiência e aprendizado na suinocultura. Hoje vamos mergulhar sobre um tema muito interessante, que é a parte de transporte, a parte de logística. O tema vai muito além do caminhão. As variáveis da mortalidade no transporte de suínos. E hoje eu estou aqui sozinho, né? O meu companheiro me deixou aí, o Leonardo teve um compromisso, não conseguiu estar presente. Mas antes da gente seguir com o tema de hoje, não poderia deixar de agradecer você que tem nos acompanhado, que tem acompanhado esse projeto maravilhoso que é o podcast Granja 360. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Spotify, enfim, todas as nossas plataformas onde a gente tem um material ali importantíssimo para você que está no campo, para você que atua na área de suinocultura, seja na indústria, seja na área técnica, seja na produção rural. Então esse material ele é especialmente feito com muito carinho aqui da equipe do projeto, né, Granja 360, para você. Então não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. E hoje eu estou com um convidado mais do que especial, um grande amigo, que por sinal hoje a gente estava o dia todo num evento aqui na área de suinocultura e agora vamos encerrar esse dia com essa gravação que tem um tema muito importante para a área de logística e para a área de transporte. Gostaria de chamar ele então, o pai do Mateu, o Wellington Barros Caire. Seja muito bem-vindo, Wellington, ao nosso podcast Granja 360. Fala, Vitor. Um prazer estar presente nesse momento contigo. Como tu mencionou, Leonardo não está conosco, mas a gente vai fazer dessa noite uma noite muito rica e muito valorosa. Maravilha. Muito obrigado novamente pelo espaço. Show de bola, Wellington. Vamos lá, vamos para a primeira pergunta. A gente te conhece há mais tempo, mas o pessoal que nos acompanha talvez não te conhece. Eu falei um pouco aqui do teu currículo brevemente, né? Mas gostaria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, como que tu começou na logística, o que te trouxe para a área de suinocultura. Conta um pouquinho para nós da tua trajetória, Wellington. Claro, vamos lá. Então, Vitor, eu inicio na logística desde o meu primeiro trabalho. Então, lá com 18 anos, entrego um currículo para a Copacol e entro no agro, né, no centro de distribuição. Venho percorrendo a Copacol, como era uma empresa do agro, venho percorrendo dentro dela e aí eu vou parar no transporte de rações, onde eu começo a ter vínculo com o transporte de rações de aves e de suínos. Dentro da minha carreira, eu faço uma migração para o transporte de aves. E é aí que eu começo a ter uma ligação cada vez mais forte com o transporte de animais vivos. Show de bola. Que ano que foi isso, Wellington? No ano de 2016, eu estava operante, então eu fazia gerenciamento da cadeia de abastecimento da fábrica de jesuítas, da Copacol.
até 2019, e aí 2019 a 2020 eu estava no transporte de aves vivas. Legal, legal. Não, show de bola. Uma baita de uma experiência, né? Quando a gente entra nesse tema, mortalidade no transporte de suínos, é um tema muito interessante. Foi tema do meu TCC na época da faculdade, então eu trabalhava com mortalidade no transporte de suínos. Foi o primeiro tema que me trouxe para a área de suinocultura, e hoje a gente vai falar um pouquinho desse tema. Me traz muitas lembranças na época de faculdade. Já passei algumas noites dentro de um caminhão acompanhando cargas de suíno. É uma experiência assim que eu levo para o resto da minha vida, porque a fase do transporte de suíno, muitas vezes a gente acaba negligenciando, deixando de valorizar uma área tão importante, porque ali é um momento de maior estresse da vida do suíno, né? Um pico crucial, e onde que qualquer deslize, qualquer coisa, tudo aquilo que foi investido ao longo dos anos acaba perdendo ali num processo mal feito, mal organizado. Então é um momento muito importante. E vamos explorar um pouco esse tema contigo aí, que tem uma bagagem muito interessante, né, Wellington? Vamos lá. Na tua visão, Wellington, enquanto logística, o pessoal que nos acompanha geralmente está acostumado a receber aqui um veterinário, um zootecnista, e hoje está recebendo um matemático. Acho que a gente vai falar bastante de número aqui. Mas na tua visão, no teu ponto de vista, o que realmente influencia a mortalidade no transporte? Vamos lá, Vitor. Primeiramente, mencionar, pessoal, tô com um probleminha na garganta, então vou forçar um pouquinho aqui para falar um pouquinho com vocês, mas prometo que nós vamos trazer realmente conceitos do dia a dia de campo que muitas vezes não aparecem. Então, como o Vitor me faz a pergunta relacionado às variáveis, né, no campo que leva ao estresse do animal, eu posso mencionar que hoje, Vitor, tem um tripé que eu vejo com um padrão muito claro no negócio. Quando a gente fala em temperatura, quando a gente fala de peso do animal e quando a gente fala de distância, tem várias outras variáveis que está correlacionada à mortalidade do animal, a esse estresse. Vamos lá, pico do estresse correlaciona à mortalidade, ou ao mau rendimento da carcaça e afins. Como eu não sou da área biológica, vou falar do transporte, vou falar da mortalidade, né? Certo. Mas para mim esse é o tripé principal. Quando a gente vai para dentro do negócio e explora o banco de dados que nós temos, a gente enxerga padrão muito ascendente nesses três aspectos. Temperatura, peso e distância. Exatamente. Maravilha, maravilha, o Wellington. E existe algum fator que normalmente recebe pouca atenção nesses pontos, mas que tem um impacto muito maior que as pessoas talvez não imaginam? Assim, como que você vê esse ponto? Temos também, Vitor. Contando um pouquinho aqui para todos vocês, compartilhando, né? Como o Vitor mencionou, então gosto muito de números. Normalmente eu vou para o lado do número oculto. O que eu relaciono como número oculto? É aquele número que é pouco trabalhado na cadeia. Porque normalmente você tem metas, então o gestor de frota ele enxerga essas metas e vem tentando cumprir ela. Se ela está na média e passa, ele não volta a olhar aquele número. Exato. E quando a gente começa a abrir esse número, aparecem algumas correlações. Então, quando você me faz a pergunta do que pode passar despercebido, nós temos algumas variáveis que muitas vezes ela não é percebida, porém quando você faz a mensuração dela, ela começa a aparecer. E algumas delas, para mim, está muito no tempo. Tempo de carregamento em campo, o tempo de descarga no frigorífico, na indústria, o tempo que esse veículo fica aguardando no pátio de espera. Então, tudo que é correlacionado ao tempo, que não é bem administrado, ela passa normalmente batido, mas ela tem uma correlação muito forte com a mortalidade do animal, com o estresse dele em si. Maravilha, Wellington. E assim, a nova legislação, né, a 365, se eu não me engano, ela já entrou em vigor ou tá para se entrar, e ela vem justamente batendo em cima dessas teclas, né, na questão do programa do autocontrole para dentro da indústria frigorífica, mas muito dessas informações a gente precisa começar a gerar aí, seja através de aplicativos, plataformas, enfim, é um tema muito
interessante que a gente pode até depois, mais para frente, abordar, né, Wellington? Eu acho que é um tema bem relevante, porque envolve, igual tu comentou, essa questão do número oculto, ela é muito interessante, porque às vezes quando tá na média, né, o gestor acaba que não olha, não dá tanta atenção para aquilo, mas ainda tem muita oportunidade ali, né? Exatamente. Pegando o gancho da tua fala, Vitor, quando está na média, é igual você ter um termômetro no umbigo. A cabeça pode estar no sol, Exato. os pés no gelo e a temperatura do teu umbigo está média. Então, ela não vai mostrar realmente a tua realidade. Ela vai mostrar um efeito macro. Então, quando você pega essa média e abre ela, você pode abrir ela por tipo de veículo, você pode abrir ela por tipo de distância, porque nós temos produtores que normalmente estão na cadeia em vários raios. Você pode abrir ela por tipo do clima. Então, quando nós estamos em inverno, verão, com as fases, né, climáticas, ou até mesmo com as fases do dia. Porque nós temos, falando de estresse de animal e mortalidade, as fases influenciam muito. Se a gente fez esse carregamento na madrugada, se a gente fez esse carregamento de manhã, se a gente fez esse carregamento à tarde, ou se a gente fez esse carregamento à noite. Então, quando você olha para a média, muitas das vezes está dentro. Mas quando você começa a abrir essas variáveis, você começa a observar que alguma delas está fora. E aí é ali que você começa a trabalhar para trazer esse indicador novamente para dentro do negócio. E é ali que estão as melhores oportunidades. Sim, exato. Wellington, e como que você vê a questão da programação, a questão do planejamento antes, porque assim, a gente está falando de transporte, certo? Mas tem toda uma organização, uma programação, um planejamento que vem antes da viagem em si, né? Na tua visão, enquanto gestor de logística, como que tu vê a importância desse trabalho no pré-carregamento? Vitor, vamos lá. Quando tu menciona de programação, eu vou só separar em 2 tópicos. Certo. Programação e vamos falar depois de pré-carregamento. Não sei se tu quer falar de manejo, mas poderia ser uma outra vertente. Quando a gente fala de programação, ela é um dos maiores pesos, pois como você tem históricos do teu negócio, do teu ciclo, é a partir dali que o programador consegue evidenciar e fazer o melhor plano adequado para aquela situação para transportar esse animal. Como tu mesmo mencionou, a 365 tem algumas falas que menciona sobre a programação. Então, quando a programação ela é bem elaborada, o programador, pela expertise e experiência de negócio dele, ele já olha essas vertentes. Então, ele tenta mitigar. Eu sempre falo que nós, no transporte, nós tentamos mitigar a situação da mortalidade ou do estresse que pode comprometer a chegada desse animal até o abatedor, até a sua indústria em si, né? Até o seu destino final. Por quê? Nós temos os dados do nosso lado. E aí vai de cada operação saber utilizar. Então, quando você faz uma programação bem alinhada com a realidade daquele produtor, alinhada com a realidade do tipo de embarcador que ele tem, porque muitas vezes a gente não leva isso em consideração. Mas temos produtores que ele não tem uma infraestrutura adequada. E aí, quando ele não tem infraestrutura adequada, se o programador coloca esse suíno para transportar no período da tarde, você está correlacionando uma infraestrutura ruim com um período muito ruim do dia de fazer o carregamento. Então, para mim, quando nós falamos de pré-transporte, a programação ela tem um peso fundamental e, se não for um dos maiores pesos no sucesso do transporte do animal vivo. Perfeito. E tu, apesar de todos esses desafios e essas oportunidades que tu comentou que tem, como que você enxerga os principais erros que podem acontecer dentro dessa etapa, assim, Wellington? Vitor, quando a gente fala dos principais erros, eu vejo que eles são aqueles erros rotineiros. Que acontecem no dia a dia e a gente acaba que vai fazendo vista grossa e isso vai virando paisagem. Então, não vou falar só do transporte em si agora, porque nós podemos separar em algumas faixas aqui. A gente tem o produtor que muitas vezes por falha de comunicação ou por falha de uma desatenção, deixa o animal sem jejum.
E essa é uma falha que rotineiramente acontece. E aí você já tem um caminhão indo para campo, ou muitas vezes em campo, uma equipe em deslocamento, e aí é um erro que aparenta, assim, que dia a dia ele vai ficando normal. Porém, não é normal. Né? Exato. Porque a gente precisa entender que você faz todo um trabalho nessa cadeia para que naquele dia, naquele momento, tudo aconteça de acordo. E aí entra a programação. Porém, por uma falha de comunicação ou uma falha de interação, a gente acaba tendo esse impasse. E aí a cadeia acaba criando um colapso muitas vezes. Por isso que eu falo muito de mitigar. Porque quando a gente enfrenta essas situações, muitas vezes, qual é o papel da programação? Identificar onde o caminhão está, onde a equipe está, quais são os demais produtores do dia, para a gente poder percorrer, mudar o plano que já estava feito, porque aí você tem o plano A, eu gosto muito de correlacionar às vezes para o futebol. Então você tem uma escalação e aí você tem que mudar ela, às vezes até de madrugada, né? Certo. Porque você nunca sabe quando o problema pode acontecer. Então esse é um dos problemas que eu vejo que acontece rotineiramente. Falando de produtor, também menciono sobre a situação de infraestrutura, Vitor. Quando a gente fala, o produtor, o terminador, ele fica com o suíno ali num ciclo praticamente de 3 para 4 meses, né? Então, depende muito de como cada empresa trabalha, o seu peso, a sua idade, mas a gente fala hoje de 100 a 110 dias, normalmente, dentro da cadeia que eu conheço e que a gente trabalha. Dentro desse período, o produtor ou quem cuida da granja, muitas das oportunidades que tem, não verifica o carregador. E deixa para verificar o carregador só no momento do carregamento. E aí você tem todo um planejamento que está para acontecer e no momento do carregamento, aquele embarcador quebra. Quebra um cabo de aço, tem um problema lá, se ele for de madeira, da parte de construção dele, e isso impacta todo o processo, porque você tem um plano para ser elaborado. Mesmo executando o plano, pode ocorrer coisas fora e o animal tem um estresse. Então, imagina você seguindo todo o escopo e aquele escopo acabando não acontecendo. Porque quando a gente fala de uma quebra de carregador, muitas das vezes a gente não tem a oportunidade de tirar a equipe ou o caminhão está na metade dele e a gente não tem a oportunidade de descarregar esse caminhão, que não faz sentido, ou muitas vezes liberar ele fazer a viagem. A gente aguarda por aquele conserto. E o animal está dentro do veículo, aguardando, muitas vezes numa posição não confortável para o bem-estar animal, numa condição de alta temperatura e ficando aguardando esse espaço de tempo, que muitas vezes a gente não consegue medir. 30 minutos, 1 hora, vai de produtor para produtor, de realidade para realidade. Então eu vejo que um checklist estrutural é um erro que hoje a gente, no dia a dia, acaba muitas vezes passando despercebido. O técnico pode muitas vezes até visitar o campo. Estou entrando na área do campo, mas não sou especialista do campo. É que a convivência traz para nós essa experiência do dia a dia, né? Às vezes o técnico até pode visitar, mas eu vejo que não é do papel dele fazer essa conferência. É do papel realmente do produtor. Porque ele usa o embarcador num período muito cíclico. Ele não usa todos os dias. Ele usa para um período realmente muito cíclico. Então, esse trabalho que se ele fizesse 1 dia, 2 dias antes do embarque e já fizesse esse conserto paliativo, faria a nossa rotina ser muito mais leve no dia a dia. Auster, precisa e ágil. Parceria que acelera resultados aqui no Granja 360. Maravilha. Na parte técnica, a gente disse que é o manejo pré-abate, né? Então, o extensionista, o veterinário, o assistente técnico, ele chega na granja, na última visita do lote, e ele começa a desenhar junto com o produtor o plano de carregamento. E ali ele vai orientar sobre a questão da limpeza dos animais, a questão do jejum, né? Vai passar para o produtor a programação, o horário de carregamento. Ali ele tem que organizar com a equipe de carregamento, né? Uma equipe que tem treinamento, que utiliza EPI, que tem todo aquele trabalho já de acompanhamento, de trabalho no campo, porque justamente esses pontos são pontos cruciais e importantes que vai definir aquela carcaça que vai ser abatida no frigorífico, né, Wellington? Então, assim, muitas vezes, igual eu comentei, às vezes passa ali 3 meses investindo, né, dinheiro numa produção, dinheiro num animal, e aí quando passa nesse processo de manejo pré-abate,
pode-se ocorrer ali aquelas anomalias na carne e também gerar ali as mortes no transporte, gerar os animais estressados na chegada da indústria e acabar acarretando ali na perca produtiva das carcaças. Muito bem apontado, Wellington. Vamos falar um pouquinho de transporte. Eu acho importante a gente aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho de estrutura, caminhões, tecnologias. Como que tu tem visto esse mercado da logística focado, né, no transporte de suínos? Quais são as características que fazem a diferença mesmo para o conforto dos animais e para a redução dessas perdas que nós estamos comentando um pouquinho aqui? Claro, vamos lá. Vitor, quando você fala de modelos de veículos, hoje no mercado, para mim existe 2 modelos muito característicos, né? É o veículo truque-bitruque e o veículo carreta, né? Temos veículos de 2 pisos e temos veículos de 3 pisos. Então, essas são as características dos veículos que nós temos hoje rodando na frota brasileira. Quando tu me pede sobre as principais diferenças, dentro da nossa experiência, nós observamos que o veículo truque, ele é um veículo hoje que não faz mais sentido rodar na frota. Por quê? Ele é um veículo que traz uma densidade ou uma quantidade menor de animais numa única viagem. Certo. E o veículo bitruque, praticamente, ele é um pouco maior do que o veículo truque, carrega uma densidade mais adequada, um pouco mais de animal, na mesma viagem, na mesma distância. E quando a gente correlaciona isso para a mortalidade, a gente fala que um animal morto em viagem relacionado para o truque pesa muito mais do que para o bitruque. Então, quando a gente correlaciona essas situações, eu digo que hoje o truque, e aí vai para a tua realidade, né? Não estou colocando aqui uma regra de negócio, cada um tem que estudar a tua realidade, mas o truque, para mim, ele não faz mais sentido no negócio. Quando o bitruque ele entra no mercado, ele traz um ganho que o truque não traria na questão da condição de mortalidade. Quando a gente olha para a carreta, até tem um ponto legal de trazer aqui, acho que é um ponto curioso e é um ponto que pode gerar discussões, Vitor, que é o tipo da estrutura do veículo. Certo. Então, a carreta, só para não fugir ali, relacionada ao bitruque, dentro da minha realidade atualmente, ela tem uma taxa de mortalidade, sim, maior, porque normalmente eu levo um tempo maior para fazer o carregamento, eu levo um tempo um pouco maior para fazer a descarga, porém, a empresa tem que analisar a tua realidade, porque muitas vezes, nas distâncias longas, não compensa tu utilizar um bitruque. Então, quando eu falo de distâncias longas, eu estou falando de produtores que estão a 200, 300 km da tua base. Exato. Então, hoje uma carreta transporta 2 vezes mais animais do que um bitruque transportaria. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, tu vai num produtor que está aí nessa faixa de 300 km, coletar 2.000 animais, conta de padeiro, tá? A gente faria pelo menos 20 viagens de bitruque. E de carreta, a gente faria 10. Então, na sua forma de fazer a conta e olhar para o teu negócio, o frete compensa a mortalidade. Mas aí, cada um tem que olhar realmente para a tua realidade, né? Estou dando um exemplo do que a gente tem hoje. Então, hoje nós temos um misto de frota entre bitruques e truques rodando. E aí, quando eu falo do tipo da estrutura, tu me pede na tua pergunta, dentro dessas análises de números, a gente vai falar um pouquinho a mais, eu sei que você vai querer explorar daqui a pouco os dados estatísticos do negócio. Dentro desses números ocultos, vem uma situação em 2023, quando eu entro no negócio de suíno. Então, tenho hoje 3 anos na área de transporte de suínos vivos, agregado com quase 3 anos do transporte de aves vivas. Então, praticamente vou para 6 anos aí da área de transporte de animais vivos. E olhando, explorando um pouco mais os números da mortalidade e separando por silos. Então, segrego unidades de negócio, segrego distâncias, segrego cidades, segrego muitas vezes até o mesmo produtor, para olhar vários transportes dentro da mesma distinção de viagem, né? Para a gente fazer uma correlação. Para não fazer, dentro de uma analogia, eu não comparar banana com maçã. Eu tenho que comparar maçã com maçã. Então, eu vou trazer para você aqui uma situação. De novo, não estamos ditando regra de negócio, mas apareceu
dentro da nossa realidade. E como a gente fez uma movimentação e ela foi muito satisfatória, acho que vale a pena a gente compartilhar isso com o mercado, porque é assim que a gente vai aprendendo, é um com o outro. Perfeito. Tudo que eu aprendi até aqui, eu trouxe do mercado de aves. E tudo que eu aprendi do mercado de aves, eu consegui encaixar algumas coisas no mercado de suínos, só que no mercado de suíno eu enxerguei muito mais coisas que na época, se eu tivesse experiência, eu teria aplicado no aves. Mas eu não tive oportunidade e não tinha experiência. Então, olhando para isso, o que a gente tem hoje? O veículo estrutural de alumínio Certo. e o veículo estrutural de aço, ou ferro, podemos dizer assim, né? Eu tinha esses dois modelos de veículos operante no negócio e a gente começou a medir, fazer algumas métricas de taxa de mortalidade por diferenças, como eu mencionei, separando silos, segmentando o negócio. Certo. Quando eu faço o ETL, que é extrair o dado e tratar ele, começou a aparecer uma discrepância bem grande. Eu fiz até por marcas de veículo, marcas de carrocerias e afins. Mas todas elas tiveram correlações muito próximas. Quando eu falo correlações, eu quero dizer assim, ó, o salto de mortalidade de um ponto para o outro, ele é muito pequeno, praticamente irrelevante. Quando eu olhei para o meu veículo, que era construído em alumínio, em relação ao veículo construído de ferro, ali tem uma anomalia para mim. E o que eu coloco como anomalia? Eu tenho um salto de mortalidade abrupto. Eu saio de um número X e eu vou para 2X. Dentro da mesma frota, dentro do mesmo estilo de viagem, dentro muitas vezes do mesmo produtor. E isso me chamou muita atenção. Então, não estou aqui novamente, só reafirmando, não estamos desmerecendo a estrutura da construção do alumínio, porque eu não tenho conhecimento técnico para falar sobre isso, mas na minha realidade, a mortalidade do animal transportado em alumínio era 2x em comparação com o animal, com a gaiola construída de ferro. Olha só, é um ponto de atenção muito importante, né, Wellington? Caramba, eu não tinha muito conhecimento desse assunto, assim, tu realmente aprofundou muito em relação aos números e conseguiu chegar nessa conclusão, e é muito interessante, porque, de fato, faz sentido, né? A gente percebe, talvez por conta do clima, né? O Brasil é um país que quando é calor, e quando no frio a gente tem um pouco de dificuldade de sentir frio. Nossa, aqui, sim, né? Nós temos dimensões continentais. Exato. Então, quem está no sul realmente está muito no sul. Exatamente. Né? Mas a gente ainda tem os microclimas, né, Vitor? Exato. Na região que nós estamos atualmente, a gente enfrenta calor do Nordeste. Então, quando eu vou fazer minhas análises, eu olho muito isso. E aí, quando você faz em mapa de calor, a nossa região oeste aqui do Paraná é uma região tão quente, quanto a região centro-oeste do Brasil. Então, muitas vezes o pessoal fala, não, a tua taxa de mortalidade, em algumas conversas entre amigos das áreas de negócio, tua mortalidade ela não deveria acompanhar o centro-oeste. Mas quando você vai acompanhar o microclima da nossa região, ele está muito próximo à região centro-oeste do Brasil. Goiás, Mato Grosso, a gente tem dias de frios. Mas se você pegar esses dias e somar a quantidade de dias, eles são muito inferiores à quantidade de dias mais quentes. Exato. Ô, Hélio, como que você vê a evolução dos veículos para contribuir na melhora desses resultados, principalmente em índices de mortalidade no transporte? Como que você tem visto a evolução dos veículos? Olha, Vitor, olhando hoje para o mercado, eu vejo que o mercado está evoluindo de uma forma acelerada, né? A gente tem vários exemplos. Vamos pegar o exemplo na tarde de hoje, que nós estivemos junto no congresso. A gente viu o transportador, vale mencionar o nome dele aqui, o CRJ, né, de propriedade do nosso parceiro e amigo, o Celso, o Júnior, que é uma pessoa que tem uma visão de futuro. Certo. Então ele nos mostra hoje, lá no dia, uma carroceria diferente. Porque hoje, dentro da operação que eu trabalho, eu tenho o veículo 3 pisos, porém, é aquele veículo que a gente conhece que ele tem aberturas internas. Então, na hora de fazer o carregamento e a descarga, a pessoa percorre dentro da própria gaiola.
E ele mostrou hoje uma gaiola diferente, que já tem um tempo rodando no Brasil, mas não era da nossa realidade. Uma gaiola que entre o piso 1, piso 2 e o terceiro piso, ela praticamente anda junta. E aí você tem um veículo hoje hidráulico que nos atende quanto à questão de o animal ter uma dificuldade muito grande em acessar o terceiro piso. Exato. Então a gente fala muito de granja, de carregador, mas a gente também tem que olhar para o veículo. Que o veículo tem essa situação e esse é um modelo que ele nos isenta, podemos dizer assim, desse ângulo. Então o animal praticamente sobe no primeiro piso e ele levanta o primeiro piso. O animal sobe novamente no primeiro piso e ele levanta o segundo piso. E aí, por último, ele carrega o piso inferior da carreta. Traz uma condição de bem-estar animal muito elevada. Nós não temos hoje em frota, conversamos hoje com o transportador e quando tu me faz a pergunta relacionada a como eu vejo o mercado, eu vejo ele muito acelerado nisso. Então, pegando mais uma vez o gancho, agora parabenizando aos céus, nós temos o veículo, não sei se você teve a oportunidade de apreciar que dentro dessas conversas nós temos reuniões mensais com os transportadores e aí eu mostro para eles os insights que nós temos. Taxa de mortalidade por transportador, taxa de mortalidade por motorista, a gente chega a medir, Vitor, para trazer para a vivência do transportador se ele pode me ajudar de alguma forma. Porque daqui a pouco eu não estou enxergando um padrão, mas ele vai conseguir ver. Então, Perfeito. Por isso que eu digo, a gente precisa trabalhar o número e levar ele até a base. Porque muitas vezes a base vai enxergar um padrão que nós não estamos vendo. E nisso, o Celso pega um insight numa das nossas conversas e fala, eu vou fazer um investimento e vou colocar um veículo com ar-condicionado para transportar suíno vivo. Na época eu lembro que eu dei risada, mas eu falei com ele, eu acredito em você porque eu sei que você é maluco, mas ao mesmo tempo corajoso. E a gente foi conversando e realmente ele é pioneiro, até onde é do meu conhecimento, e nós temos aí o primeiro veículo do Brasil com ar-condicionado interno, fazendo essa ambiência para o animal. Da onde que ele tira esse insight? Dentro do nosso banco de dados, eu comecei a mostrar para os transportadores que quando a gente passava de uma certa faixa de temperatura, a mortalidade começava a se elevar. E aí ele observou essas reuniões e falou, bom, se eu conseguir transformar o meu ambiente do veículo nessa temperatura, então quer dizer que eu vou trazer uma melhor condição de bem-estar animal e, consequentemente, eu vou reverter as mortalidades. Então, o pensamento dele, olhando para os dados, é fundamentado. Sim, mas sim. Ninguém até então tinha testado no mercado. E ele está aí com o veículo rodando, não está conosco na operação, mas está rodando na genética, até onde eu converso com ele e a gente tem conhecimento, e está tendo resultados satisfatórios no mercado, né? Foi o primeiro, foi o pioneiro, mas eu tenho certeza que em breve aí ele deve colocar mais veículos com essa mesma estrutura para rodar no mercado. Então, eu vejo que o mercado está sempre se moldando para atender realmente o bem-estar animal. A maioria dos veículos hoje que a gente vê rodando já tem ventilador, todos têm bebedouro, então o mercado de transporte ele tem que se moldar para favorecer, porque ele entende a partir desse momento, Vitor, que ele não é mais uma etapa do processo. Ele é um elo do negócio. Exato. E aí não adianta, como a gente veio falando de cadeia, fazer todo um trabalho desde o leitão, o PDs, o PLs, técnico, campo, produtor, para na etapa final, carregamento, transporte. Para na etapa final, transporte, a gente deixar a desejar. American Nutrients. Solução é o nosso compromisso. Solidez que impulsiona a suinocultura. Exatamente, perfeito. Uma ótima colocação. O Celso esteve aqui com a gente já, a gente gravou um episódio com ele, inclusive é um cara fora da curva. Eu conheci o Celso em 2019, quando a gente tinha uma startup que a gente trabalhava monitoramento no transporte de suínos, estava em Londrina ainda, na época da faculdade. Tive a oportunidade de conhecer ele nos... assim... Foi muito interessante, ele abriu as portas para a gente aqui da região oeste e a gente conseguiu fazer e validar alguns projetos com ele, foi bem interessante. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade e ver qual que é a tua visão, Wellington, sobre as tecnologias embarcadas. A gente vê que, igual tu comentou, às vezes no material de genética, os caminhões estão
avançados, um pouco mais evoluído, talvez já no carregamento do suíno gordo, do leitão, ele fica um pouco ainda inferior. Mas como que tu tem visto as tecnologias embarcadas, os benefícios dela para a área de produção animal? Como que tu tem visto esse tema? Vamos lá, Vitor. Tecnologia hoje e dados é o novo petróleo do mundo, né? Perfeito. Então, quando você tem dados qualitativos na sua mão, você consegue transformar muitas vezes a sua operação. Como a gente vem falando, ele sempre mostra padrões. E basta você olhar e tratar aquele padrão, se for uma anomalia, para trazer para dentro de uma faixa regular do teu negócio. Quando tu me faz a pergunta relacionada a como eu vejo a tecnologia embarcada, nós temos algumas dificuldades hoje. Então, eu gostaria de colocar esse ponto de atenção. Porque esses veículos, devido à nossa situação de biosseguridade, eles têm que passar por arco sanitário. E muitas das vezes essa tecnologia embarcada que está no veículo, ela acaba sendo agredida. E a gente tem falha na comunicação, a gente muitas das vezes ainda tem perda de dados. Então eu vejo que o transporte ainda está correndo atrás de blindar essa tecnologia embarcada para a gente ter um dado mais assertivo e menos ruído, menos perca de dados. Porque muitas das vezes o caminhão, a viagem em si hoje, ele não faz uma viagem só. Já foi o seu tempo, a não ser que for viagens de um estado para o outro. Mas se foi-se o tempo dos veículos fazerem uma viagem no dia. Exato. Hoje as indústrias estão ficando cada vez mais próximas do produtor. Então esse veículo ele tem que estar produzindo. Então imagina, ele passa no arco sanitário do produtor, ele passa no arco sanitário da indústria e ele vai para a lavagem na indústria. De 2, 3, se não até 4 vezes no dia, o mesmo veículo. E aí é onde que esses periféricos acabam se deteriorando. Mas, continuando nessa linha de pensamento, nós temos uma situação, Vitor, como que eu vejo? O veículo hoje ele tem muita tecnologia. Sim. Então, quando a gente separa um pouquinho, não fala do transporte suíno, vamos falar do transporte veículo, a gente fala de telemetria. Então, hoje a gente consegue medir curva brusca, hoje a gente consegue medir velocidade média, hoje a gente consegue pegar trepidação de veículo pela força G, hoje a gente consegue pegar freada brusca, hoje a gente tem vários Ns que a gente consegue pegar mediante a telemetria do veículo. Então, o veículo hoje em dia ele já está bem adaptado com a tecnologia embarcada. Perfeito. E aí vai do gestor fazer a leitura desses dados e trazer esses dados para o negócio. Porque o que acontece no mercado? Você tem o gestor olhando para o negócio do suíno, e você tem o gestor olhando para a frota. E aí que eu acho que o negócio ele tem que correr, ele corre numa linha muito tênue, muito próximo. Mas aí entra a visão do gestor trazer isso para dentro de um negócio único. Se você tem toda essa tecnologia no veículo, tem até a própria temperatura, a rede CAN do veículo, ela é muito rica de dados. Então ele traz a temperatura ambiente. Pensa hoje no teu carro. Exato. Ele tem muita tecnologia embarcada. O caminhão tem a mesma tecnologia embarcada, se não mais. Então, o gestor ele tem que pegar essa tecnologia embarcada e trazer para dentro do negócio. Quando eu olho hoje para dentro dos nossos números, eu enxergo lá a mortalidade, eu enxergo algumas tendências, eu enxergo o microclima, porque antes de fazer a programação a gente olha como está o clima de amanhã ou do dia posterior, e eu tenho que fazer esse cruzamento com a tecnologia que eu tenho na mão, que o veículo me trouxe. Mas dá trabalho. Você tem que fundir muitas vezes banco de dados. Hoje a gente vem trabalhando há um certo tempo, né, praticamente 3 anos, e a gente tem tudo isso no nosso banco de dados. Então, a informação do caminhão, a informação do campo, porque hoje o campo também ele é sedento de informação. Exato. Né? Se a gente falar hoje do congresso que a gente falou muito lá sobre tecnologia. A todo momento, todos eles falaram sobre tecnologia. E aí o campo muitas vezes está trabalhando com papel e caneta na mão. E aí você tem um caminhão na operação de 1 milhão, passando informação online, se tem sinal, se não tem, Starlink está aí para resolver o problema nosso, né? Praticamente cobertura 100% nacional. E aí você tem uma informação muitas das vezes chegando para o abatedouro em papeleta. O horário do carregamento,
o horário fim do carregamento, a quantidade de animal embarcado. Não estou dizendo que isso é errado, não. Estou dizendo que dá para muitas das vezes, nessa oportunidade, a gente também trazer tecnologia para esse momento do campo. Então, nós temos hoje um aplicativo performando no campo com as equipes. Né? Está em fase, já passamos da fase de implementação, mas nós estamos surfando a fase agora de aprendizado. Então, algumas equipes performando muito bem e outras equipes nem tanto. E aí, não fugindo da temática, é na onde a gente consegue fazer a ligação. Exato. Dos dados que eu tenho do veículo, dos dados que eu tenho do app, que a equipe me informou como que foi o carregamento, o checklist praticamente online. Né? Tenho esse dado antes do veículo chegar para mim. E aí eu junto tudo numa base de dados e a partir daí eu começo a estratificar e ter insights do negócio. Entender na onde que eu posso ser melhor. Exato. Perfeito. Wellington, e assim, tu tá numa operação muito grande, né? Tu tem um volume muito alto de animais que se movimentam diariamente e, naturalmente, isso gera uma quantidade gigantesca de informação, igual tu comentou, né? Quais são os principais indicadores aí que são, assim, ó, indispensáveis, que é inegociável, você precisa fazer a gestão desses números? Quais são os principais indicadores hoje que tu vê dentro da operação? Legal. Vitor, essa pergunta ela é bem pertinente, que ela tangencia muito de como o gestor vai estar trabalhando. Né? A gente falou um pouquinho disso no início da nossa conversa, sobre indicadores, mas falamos também sobre média. Quando tu me pede sobre indicadores, quais são indicadores que hoje eu não abro mão? É indicador de nível de serviço, indicador de atendimento. Porque você tem um planejamento efetuado e você precisa que esse planejamento ocorra. Por quê? Quando a gente fala de nível de serviço, eu estou, para trazer para o dia a dia de todos, eu estou mencionando quantos por cento das minhas cargas foram carregadas no horário em campo e quantos por cento das minhas cargas chegaram também nas janelas na minha indústria. Por quê? Se esse número me chamar a atenção ou fugir daquilo que eu tenho de expectativa, eu vou ter uma ruptura. E aí a gente entra num outro cenário. Quando esse plano, esse nível de serviço está muito baixo, eu tenho uma ruptura que impacta na indústria, no abatedouro. E a gente sabe, o abatedouro tem um custo fixo muito pesado. Então, eu não posso ter paradas hoje industriais por motivo logístico. Ou, melhor, por falta de planejamento ou pelo um planejamento não bem elaborado. Perfeito. Beto, vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial e futuro da logística. Nos últimos anos, a gente tem ouvido falar bastante sobre inteligência artificial. Como que ela começa a fazer parte agora desse processo de logística? Como que você vê a inteligência artificial junto com a gestão logística? Assim, qual que é a tua visão do negócio? Acho que essa pergunta foi a pergunta mais esperada nesse momento que a gente está aqui proseando. Eu imaginava que a pergunta ia vir em algum momento, até mesmo pela minha ligação com o IA, né? Sou um entusiasta, gosto de estudar muito de forma particular, de forma independente. E o que eu posso te falar hoje assim, Vitor? A IA, como que eu vejo ela? Ela não vai rodar isoladamente. Certo. Não é o humano de um lado e a IA do outro. O futuro, para mim, é humano mais IA. Porque a IA, se você der um prompt para ela de lixo, ela vai te trazer lixo. Exato. Se você trazer ricos detalhes e informação, ela vai te lapidar e vai te trazer insights valiosos. E a gente, muitas vezes, não usa a IA como deveria usar. A gente usa a IA para fazer pergunta. Exato. Simples. Não estou dizendo que está errado, mas o maior potencial da IA é utilizar ela como consultor. Quantas vezes você, na época acadêmica, não teve que responder uma pergunta e teve que ir lá na biblioteca da faculdade e procurar artigos? E na internet, no Google Acadêmico, que eu acho que essa turma de hoje em dia nem sabe o que é o Google Acadêmico, e procurar o artigo para responder aquela pergunta e fundamentar. Exato. E colocar embaixo quem era o autor daquela resposta. Porque a nossa resposta, muitas vezes, ela não é válida, porque é um achismo, né? Não é uma certeza. E aí ela traz essa rapidez para o negócio. Então,
eu vejo muito essa interação. Humano mais IA fazendo as coisas acontecerem. Se eu relacionar hoje para o meu dia a dia, para melhorar a minha resposta e contextualizar ela, Vitor, eu posso falar assim, ó, na programação, hoje a gente falou de turnover, sempre voltando para o dia de hoje, está muito claro aqui ainda as palestras que a gente teve, a gente falou de turnover. Sim. E qual que é o número Brasil hoje do turnover? É um colaborador ficar 1 ano e meio e rodar de empresa. Então, quando você fala de programação, em 1 ano e meio, quantos ciclos um programador fez da carga do mesmo produtor? Exato. 3? 3, 4? Vai depender muito de toda a estrutura, vazios sanitários e afins. E os nossos... as pessoas que estão nos acompanhando aqui, muitas vezes vai ter esse número mais afinado conforme a sua operação. Então, esse programador nem deu tempo dele aprender. Eu gastei uma energia, treinei ele, e ele praticamente roda e vai para uma outra operação, ele roda, vai para uma outra empresa, e aí eu tenho que treinar um novo. Exato. Então, onde que eu vejo a IA sendo aplicada hoje dentro do nosso negócio? Não só de transporte, mas interagindo. Aqui, fazendo a predição. Eu tenho um banco histórico. A gente vem falando nesse podcast durante todo esse tempo de banco de dados, de guardar informação, de extrair dados. E de nada vale você ter dados, mas você não usar o teu banco, o teu histórico. Então você sabe hoje qual é o tempo de viagem desse produtor, qual que é o tempo de viagem do outro produtor, do X, do Y, do T. E a IA, ela não esquece. Ela não tem essa memória rasa. Então, se a gente trabalhar isso, teu banco de dados, as tuas informações que você tem hoje na mão, com machine learning, você praticamente tem um auxiliar, vou falar de auxiliar, mas eu vou usar outra palavra aqui agora. Praticamente, você tem um agente Exato. trabalhando para você e o programador só validando ela. Então, eu vejo a IA hoje aplicada, trazendo esses ganhos. Que o colaborador em si, o programador, estou sempre relacionando aqui agora para o programador em si, porque eu vejo que hoje o programador é uma dor muito grande nas indústrias. Sim. Né? A gente não consegue manter o programador muito tempo, e para aquelas empresas que mantêm, parabéns. Né? Porém, ele também pode ter a memória um pouco mais curta e não lembrar de um ciclo que naquele verão, aquele produtor, ele tem uma situação adversa. A IA vai lembrar. A IA vai te ajudar a fazer uma melhor programação, olhando para a melhor condição do dia que você está programando. Guide, a mentoria que você precisa para transformar a sua equipe em uma equipe de excelência. Juntos, de ponta a ponta. Como é importante ter esse banco de dados bem organizado dentro de uma operação, né, Weto? Isso é fundamental, cara. Isso é muito bom. Indo pro nosso... Cara, o papo tá bem interessante, tá bem bacana. Por mim, a gente ficaria aqui um montão de tempo, mas infelizmente a gente precisa ir nos direcionando pros finalmentes, né? Mas antes disso, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais de você. Vamos falar um pouquinho de profissional do futuro. Como que você vê, Wellington, para os profissionais que desejam atuar nessa área de logística, nessa área de transporte, nessa área de produção animal, quais as competências que serão cada vez mais importantes para esses profissionais nos próximos anos? Eu acredito que tu vai fazer uma ligação muito forte com essa questão da IA, mas como que tu colocaria isso aqui para o pessoal que nos acompanha? Perfeito. Vitor, eu separo o gestor hoje em 2 módulos. O gestor operacional, que a gente vem falando, para quem pegou aí os insights, aquele que só está lá para bater as metas aplicadas pela empresa, e não está errado, mas ele só está ligado a atender o plano que foi colocado na mesa dele. Do gestor estratégico. O gestor operacional, ele está olhando para motorista, caminhão e campo. O gestor estratégico, ele está olhando para motorista, operacional, campo e viabilidade do negócio. Exato. Qualidade das informações. Então, eu separo muito bem essa tangente. Quando você fala em competência, tem algumas competências que eu vejo que eu venho desenvolvendo como gestor e que eu vejo que os gestores do futuro precisarão ter. Estou em busca de melhorar também, mas que os gestores do futuro precisarão ter.
que é a resiliência. É um mercado hoje que se move a todo momento. É um mercado dinâmico. Então a gente precisa ser muito resiliente, porque a todo momento a gente está fazendo uma programação, uma estratégia, mas daqui a pouco o mercado mudou. E aí você precisa reter animal no campo. E aí você precisa ser mais rápido no carregamento. E aí você, como hoje as empresas se movem muito rápido, precisa atender um novo abatedouro. Então hoje dentro do nosso negócio, a gente atende 3 plantas de abate, de uma única programação. Então é bem complexo fazer, com a mesma frota, para fazer toda essa situação. E aí a competência que ajuda, que é o pilar que eu não abro mão, é o ser curioso. Para mim, eu acho que você ser curioso, Vitor, faz você alinhar os teus objetivos com qualquer outra situação. Porque você é inquieto, você vai olhar para os números, você vai tentar entender o porquê aquilo está saindo fora da curva padrão do negócio, você vai buscar resolver o problema. Quando você não é curioso, normalmente você vem com aquela síndrome que a gente menciona aí no mercado de trabalho, que é o sempre fiz assim. Exato. Ou sempre foi assim. Então o curioso, o curioso e o sempre foi feito dessa forma não encaixa na mesma palavra. Então para mim a competência, ser curioso e desbravar as informações, ela faz você ser o gestor ou o profissional aí do futuro que quer trabalhar com a logística de transporte de animais vivos. Legal. No Movimento Empresa Júnior a gente fala do ser inconformado, né? A gente tem que ser inconformado com a realidade e tentar transformar ela de alguma maneira para que fique cada vez melhor, né? Eu acho que isso é fundamental, muito importante. Bom, ficou claro, né, pessoal, que o tema de hoje aí, a parte de transporte de suínos, vai muito além do que movimentar animal de uma granja para outra, de uma granja para um frigorífico. A gente pôde ver aqui nesses momentos de conversa com o Wellington de que tem muito mais do que somente movimentar os animais, né? Então foi muito bacana, Wellington. Gostaria de agradecer em nome do podcast Granja 360 a oportunidade de estar aqui contigo, de trocar essas informações. Acho que foi muito importante o pessoal que nos acompanha, tanto para a equipe de campo, quanto para o produtor, quanto também para a equipe das indústrias, poder acompanhar esse material. Acho que vai ajudar bastante. Talvez o pessoal... Talvez quem só está na indústria não conhece a realidade do campo, talvez quem está no campo não conhece a realidade da indústria. Acho que esse podcast ficou bem interessante porque conseguiu unir as duas pontas. Então, em nome do podcast, mais uma vez aqui, muito obrigado. E vamos então para a última pergunta, Wellington. Gostaria que você deixasse aí uma mensagem para os técnicos, gestores, para os nossos produtores rurais, pessoal que está no campo, que faz o dia a dia acontecer. Qual a mensagem que você deixaria para esse pessoal que nos acompanha? Perfeito. Vitor, agradeço novamente a abertura do espaço. Acho que foi uma noite muito rica, né? De vários insights. Espero ter contribuído muito. A mensagem que eu posso deixar final para todos é que hoje, no momento que a gente está, não só a nível Brasil, o negócio transporte de suínos, ele não aceita amadorismo. Então, o negócio do suíno ele não está para brincadeira. Então a gente precisa cada vez mais performar. A gente precisa performar desde a cadeia do produtor, a criação da terminação e também cada vez mais performar melhor no manejo do carregamento e no transporte. Então a mensagem que eu deixo é: precisamos buscar a excelência. Precisamos buscar a excelência. Perfeito. Buscar a excelência, pessoal. E uma frase que o Wellington comentou aqui, que eu anotei, que eu gosto muito dessa analogia que ele trouxe hoje, que os dados, ele é o novo petróleo do mundo. Então, não deixe de buscar informação, não deixe de trabalhar com excelência, que eu tenho certeza que, assim, é um grande diferencial para os profissionais do futuro. Então, Wellington, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, fica aqui o nosso agradecimento para você também que nos acompanhou até este momento. Então, mais uma vez, não deixe de seguir o Instagram do podcast Granja 360, o nosso canal no YouTube, no Spotify. Acompanhe e transforme, né, a vida do pessoal que está com vocês no dia a dia, encaminhando esse material
para que eles possam acompanhar também e participar deste momento de aprendizado aqui, dessa educação continuada que a gente faz com tanta alegria e com tanta dedicação para vocês, tá? Fica aqui o nosso agradecimento, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Forte abraço.